No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, eu sou Arsênio Tardivo do canal Arsênio Tardivo e você. Nosso podcast tem sempre novidades, nós sempre entrevistamos pessoas diferentes, das mais variadas profissões, empresários. Você que tem uma empresa, queira divulgar aqui no nosso canal, é muito fácil. Ligue 11 99465 9382, 11 99465 9382. E se você que tem uma profissão aí, queira dar uma entrevista aqui, é só nos procurar. Nossos vídeos têm sempre novidades. E você que está no Brasil, qualquer país do mundo, se inscreva no canal, deixe seu like, participe para a gente ficar sabendo se você visualizou nossos vídeos. E cada dia nós estamos com uma pessoa diferente, uma profissão diferente. Hoje estamos recebendo Carlos Antônio Barreto. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia? Um prazer recebê-lo. Eu que o digo, é um prazer, vamos dizer, quase incomensurável, né? E você, pessoa inteligente, interessada, se quiser mandar pergunta, fique à vontade. Perfeito. A gente está aqui para responder. Ou colocar mais dúvidas ainda do que a gente já tem. A gente elabora essa pergunta. O doutor Indalécio Ribas também está aqui conosco, participando de um bate-papo gostoso. Obrigado pelo convite. A gente sempre troca ideias, conversa, dá orientações, dá dicas, né? E sempre com vídeos diferentes. Nunca a gente repete o mesmo. E outra coisa, nós não ficamos aqui contando piadinhas e também nem tocando música, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que os vídeos sirvam para orientar pessoas, tirar dúvidas, né? Perfeito. Já teve casos de pessoas que dizem assim, olha, mas eu acompanhei um vídeo seu, mas me serviu tanto para elaborar meus negócios. Então, a nossa função é que beneficie alguém, né? Então, a vantagem é essa. Então, hoje vai ser bom, porque o tema é PNL, né? Então, hoje o nosso convidado, que é o Carlos Antônio Barreto, professor, escritor, veterano da Polícia Militar, treinador de pessoas, né? E especialista em PNL, né? Exato. Doutor, Carlos, quem é Carlos Barreto? Bom, se for pensar, Carlos Barreto é quem? É pai, marido, filho, irmão, tem amigos, sobrinhos, tudo que você pensar o Carlos Barreto tem. É uma pessoa completa com todas as qualidades e defeitos. Profissional, dedicado. Natural de onde? Escada, Pernambuco. Opa! Para quem conhece, é a Zona da Mata. Certo. A Zona da Mata não, é paralela à Zona da Mata pela BR-101. Certo. Está em São Paulo há quantos anos? Cheguei aqui em São Paulo em 71, com 6 anos. 6 anos de idade? 6 anos de idade. E Guarulhos, direto Guarulhos. Eu cheguei em 76. Então chegamos mais ou menos na mesma época. Fui lá do interiorzão, lá plantava café, lá no interior do Paraná, vim para São Paulo. Hoje, 49 anos em São Paulo. E hoje entrevistando vocês. Tá vendo como é legal? Dos matos do Paraná, das plantações de café, aqui falando no YouTube hoje, né? Pro mundo inteiro. Poxa, isso é muito bacana. Essa é a vantagem da internet, né? Exatamente. Carlos, fala uma coisa para nós. O que é PNL? De uma maneira bem simples e resumida, é o manual do proprietário. Como é que você faz o que faz e por que faz? A gente chama de programação neurolinguística, né? E o que é programação neurolinguística? Tudo que nós fazemos, nós temos motivos e fazemos por alguma coisa que aconteceu, normalmente dentro do primeiro setênio. E dentro do primeiro setênio nós aprendemos tudo que a gente vai levar para a vida, inclusive valores. Só que tem coisas que a gente aprende e era melhor não ter aprendido. Por exemplo, uma alergia. Tem gente que tem alergia, só que ela aprendeu durante o dia. E durante o tempo, como você sabe se ela aprendeu ou não? Simples. Eu tenho alguns amigos que quando a gente vai, eu tenho alergia a mofo. Só que a gente vai para algum lugar, vai para uma casa antiga que tem mofo, a pessoa não tem alergia. Então a alergia não é ao mofo, é a situação. E hoje essa pessoa casou, mora em outro lugar, mora em outro ambiente e continua com a alergia. Então foi uma coisa que ela aprendeu. Se ela aprendeu, ela programou a fazer isso dessa maneira. E a programação neurolinguística ajuda a fazer com que isso seja mudado. É pegar o aprendizado da situação e transformar em uma coisa positiva.
A gente acaba falando, se for esticar muito essa linha de desenvolver isso, a gente vai falar das crenças, né? Por que que nós fazemos o que fazemos? Você fica com raiva de vez em quando? Perguntar para o doutor não pode ficar com raiva de vez em quando. Você fica com raiva de vez em quando? Fico. Então. Eu fico. Eu sou ser humano. Então. Por que que a gente fica com raiva? Qual é o gatilho que dispara esse sentimento? Ficar com raiva, tudo bem, faz parte. O problema é como você somatiza isso. É quanto tempo você fica com raiva. Quando você perde alguém, quanto tempo você fica com essa perda? Se acontecer alguma coisa, uma batida de carro, você fica chateado? Faz parte do processo. Mas quanto tempo você vai ficar chateado com isso? Porque o sofrimento é escolha. Você escolhe estar sofrendo. E quando a gente fala isso, o pessoal fica, nossa... Não, é interessante essa questão. O sofrimento é uma escolha. Ou seja, é uma decisão. É uma decisão, exatamente. E a maioria das vezes inconsciente. Porque toda decisão emocional tem um ganho. Toda decisão emocional tem um ganho. Aí a pergunta você sofre por algum motivo. A minha mãe me bateu. E você aprendeu a apanhar. E você vai crescer com isso, e se você transformou isso em ganho, porque depois que bateu você é recompensado com um bolinho de chuva, um chocolate, alguma coisa, então você sabe, você acaba internalizando que depois de um sofrimento tem um ganho. Depois do sofrimento tem um ganho. O que você vai passar a fazer na tua vida? Arrumar um jeito de sofrer para ter o ganho. E a vida não é assim. Exatamente. Tem vezes, depois que você cresce, você continua isso como verdade, você vai trabalhar, vai ficar... Eu quero um exemplo bem simples. Eu postei no meu Instagram aí, o pessoal dá uma olhada lá. Teve um empresário que falou que em uma entrevista de emprego, 23 anos, a pessoa foi lá com a mãe e o pai para fazer a entrevista. Como assim? Você está indo para um mundo diferente, você está deixando a sua vida de lado. E algumas, depois de contratada, 2 horas depois vai embora porque não consegue ficar sem o celular. O que essa pessoa aprendeu? A viver desta forma, e quando isso é tirado, e o mundo empresarial faz isso com você, porque você ou se adequa ao mundo empresarial ou você está fora. Não tem mais pai e mãe para ficar dando a recompensa, que depois do sofrimento é o bombom, depois do sofrimento é isso. Não tem mais isso. E o mundo empresarial, principalmente, é o lugar onde a gente vê isso. Quer ver um outro lugar onde a gente vê muito disso? O mundo esportivo. Quer uma curiosidade? Durante uns 3 ou 4 anos, de 3 a 4 anos da minha vida, eu trabalhei com moradores de rua. Não vi um esportista. Todas as outras pessoas eu vi nesse meio. Todo tipo de profissão. Mas esportista eu não vi nenhum. Por quê? É uma boa pergunta, né? Será que é por causa da... Aprender que perder faz parte do processo, ser derrotado faz parte do processo? Será que talvez isso ensine alguma coisa para essas pessoas que as outras profissões não ensinam? Aceitar a perda. Exatamente. E recomeçar. Aceitar e aprender com ela. Aprender com elas. Quando você aprende com comportamento, e é justamente isso que a PNL faz, quando você aprende com comportamento, você vive bem. Certo. E como a PNL entrou em sua vida? Aí está uma coisa bem interessante. Estava fazendo um curso de negociação de crises com reféns. Uma das professoras que estava lá dando o curso, ela estava ensinando uma técnica chamada sombra. Para o pessoal entender o que é essa técnica de sombra, é só lembrar dos palhaços que ficam nos bosques. No Ibirapuera, um tempo atrás, tinha bastante, que a pessoa sai andando e sai alguém vestido de palhaço atrás dela, imitando os gestos. Ela estava ensinando aquilo, mas ela estava ensinando aquilo como uma técnica de negociação. E aquilo me fascinou. E quando eu aprendi aquilo, eu falei, opa, vou ver como esse negócio funciona. Então, eu e mais alguns amigos, a gente conversando do curso, falamos, vamos, cada um vai fazer um curso. Eu fui fazer o Leader Trainer, o Celso foi fazer o Practitioner, a gente foi ver isso. Aí voltamos, nos reunimos, conversamos, eu quero trabalhar com isso dentro da polícia. Isso em 2000. Começamos a trabalhar com isso. Aí o Gilberto Cury, que é o presidente da Sociedade Brasileira de PNL,
num dos cursos de formação ele falou o seguinte, né, que é o Practitioner, que é o curso básico, porque quando você aprende PNL tem 3 módulos no mundo, que é o Practitioner, Master Practitioner e o Pós-Master Practitioner, que são os praticantes de PNL. E no primeiro módulo o Gilberto falou uma coisa para mim, eu sou um aluno profissional. Eu falei, opa, gostei disso. A partir de então eu virei aluno profissional. Desde então eu faço no mínimo um curso por ano, obrigatoriamente. Tem ano que faço 3, 4. Porque como que você vai ensinar alguma coisa se você não está disposto a aprender? Ou evoluir no pensamento. Exatamente. Tanto é que o que você pensar dentro da área de desenvolvimento humano, eu já, não vou falar que eu já fiz, porque sempre tem coisas novas acontecendo, né? E foi assim que a PNL entrou na minha vida. E desde então, eu venho trabalhando. Trabalhei isso até 2014, trabalhei isso na PM. O primeiro curso de programação neurolinguística da Polícia Militar no país foi feito aqui em São Paulo, e eu que desenvolvi esse curso. O primeiro curso de desenvolvimento de liderança policial, que é um curso de alto impacto emocional, eu e mais alguns policiais desenvolvemos esse curso. Eu treinei várias pessoas que estão na PM hoje, que se falam de PNL por 2 motivos. O Gilberto, que incentivou a gente a aprender, e eu, o Maurício Miranda, que desenvolvemos isso dentro da polícia. Certo, interessante. O Barreto, fala as suas redes sociais aí para nós. No Instagram é cbarreto _ treinamento, no YouTube é Carlos Barreto Treinamento. É só entrar no Barreto Treinamento que você vai achar lá. No Instagram? No Instagram que você vai... Ou se não, na própria página, carlosbarreto.com.br, no rodapé tem todas as redes sociais. carlosbarreto.com.br. Isso. Perfeito. Nós vamos para um intervalinho agora. Já voltamos, tomar uma aguinha, já a gente volta aí com mais perguntas para o Carlos Antônio Barreto. Alô, empresário! Se você pretende montar a sua empresa nesta rica região de São Paulo, como em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá ou em todo o Alto Tietê, temos galpões logísticos, industriais, prédios comerciais e grandes áreas de terrenos. Ligue ou mande uma mensagem 11 97244 8681 ou 11 96 355 4142. Alô amigos, alô amigas, estamos de volta aí com o nosso podcast Arsênio Tardivo e Você. Nossos vídeos sempre com entrevistados diferentes, sempre trazendo novidades. E o nosso telefone de contato é 11 99465 9382. Você pode entrar em contato conosco, fale com Arsênio Tardivo e Você. E hoje, conversando aqui com Carlos Antônio Barreto. Carlos, fala para nós uma coisa, a gente pesquisou um pouco a sua vida aqui, elaborou algumas perguntas e você hoje vai respondendo para nós. Em sua vida na educação, como foi que aconteceu? Em 80... Para falar nisso, eu preciso falar... Aí a gente volta nas crenças, né? Certo. O meu avô, a gente morava na Vila Galvão, ele vinha andando para o centro de Guarulhos e sempre para lugares diferentes. E toda vez que voltava para um lugar diferente. Aquilo me encantava. Como é que uma pessoa pode saber tanto? E isso criou em mim uma crença de descoberta, de conhecimento. Em 86, eu tinha acabado de fazer o curso técnico de contabilidade, eu tinha que entrar. Eu ia entrar na Camargo Correia aqui, quando estava construindo o aeroporto. Aí, no mesmo dia, chegou um telegrama para mim, eu tinha saído da Caixa para trabalhar na Polícia Militar, só que a Polícia Militar seria lá em Sorocaba. Entre o aeroporto, que eu já conhecia, que eu morava no Lavras, e Sorocaba, que eu nunca vi na vida, o meu avô me ajudou a escolher. Mesmo sem saber isso, que são as crenças que acontecem na nossa vida. Eu fui para Sorocaba. Quando acabou o curso de formação, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu fui fazer o curso de História aqui na FIG. Na Figuinha, na Faculdade de Enfermagem. Aí, durante o curso de História, em 86 também, eu precisei... no final, em 89, a gente tinha que fazer estágio. Aí o estágio, tinha uma amiga, que isso eu conto no livro, né, que eu esqueci de trazer para presentear você. Da próxima vez que estiver aqui, vai ter um livro para a gente sortear para você que está assistindo.
A Lucila, que dava aula no Haroldo Veloso, que já era professora, ela falou, vamos fazer estágio lá na nossa escola. A gente chegou lá, eu, a Lucila, a Rilvanda e o Maurício. A diretora falou, nossa, ainda bem que vocês vieram, a gente está sem professor hoje, que não sei o quê. Vocês podem ir na sala de aula? E foi assim. Aí eu entrei, naquele primeiro dia que eu entrei, eu descobri que tá aí uma coisa que eu gostava de fazer. Daí para frente, eu vivi a educação até 1994 nas escolas estaduais, de 94 a 2000 em escolas particulares. Em 2000 eu parei de dar aula e comecei a dar só treinamentos e cursos. Em 2018 eu parei todas as outras coisas e falei, não, vou focar no professor. E foi onde eu desenvolvi os cursos Practitioner Educacional, o Professor Extraordinário, que é um bate-papo com professores através de lives no YouTube, 2 livros sobre educação dentro de sala de aula e habilidades emocional. E foi assim que eu acabei no Centro do Professorado Paulista como vice-diretor, com o Márcio, que você conhece. Márcio Mártir. Isso, exatamente. Então, esse foi o meu processo dentro da educação. Certo. E outra coisa, na polícia você ficou quantos anos? 30. 30 anos, você aposentou lá? Aposentei. Ah, perfeito. Agora, como foi a criação da pós-graduação em PNL e seus livros? Ah, tá. Eu comecei a formar pessoas, e as pessoas que se formavam, e eu me enquadro nisso, era assim... vamos supor, eu formei você que está assistindo, você era um praticante de PNL, não tinha nenhum reconhecimento de um órgão de ensino. Eu falei, não, isso está errado. Aí comecei a escrever o Practitioner como um curso de pós-graduação. De 2010 a 2018, eu procurei todas as faculdades que você pensava, eu procurei e ninguém deu atenção, ninguém falou, legal, vamos fazer. Quando eu estava desistindo de fazer isso em 2018, em fevereiro, um colega chamado Alexandre me apresentou para o professor João Alexandre. Ele falou, conversa aqui com o João Alexandre um pouquinho, que eu vou ali e já volto. Esse conversar um pouquinho com o João Alexandre foi uns 15 minutos. A gente conversando, ele perguntou o que eu fazia, ele falou, isso aí é uma pós-graduação. Vamos transformar isso numa pós-graduação. Eu falei, tá de sacanagem. Eu estou escrevendo isso, estou procurando gente há 8 anos na porta de faculdade, batendo para às vezes ninguém fala nada. 10 minutos de conversa, você fala que consegue transformar isso numa pós-graduação? Não, faço. Eu falei, e o que é que eu preciso? É só você me escrever o currículo, tudo, eu já tinha mais ou menos tudo pronto. Fui para casa, peguei uma das pós-graduações que eu vi, que eu nunca tinha pensado dessa forma, uma dessas pós, olhei o currículo, a forma que era estruturado, estruturei o currículo da PNL, o curso Practitioner era ali dentro, só que com mais informação, porque o meu grande trabalho foi, eu fazia de tudo nos meus cursos para deixar de ser teórico e ser 100% prático. Na pós-graduação eu tive que inverter essa lógica. Ele teria que ser 90% teórico. E aí foi a minha grande dificuldade, mas ainda assim, em 2 semanas eu consegui escrever, mandei para ele, em 6 meses a pós-graduação estava aprovada pelo MEC. E ainda hoje é a única pós-graduação em PNL no país de 100% PNL. É interessante, né? Você perguntou... Uma história bonita, de luta, de conquista, para instituir uma pós-graduação. Você nunca ficou parado, então? Sempre teve atividade pela frente? Não, sempre. Aí você falou dos livros. Aí em 2018, quando teve isso, aí a primeira turma de pós-graduação, eu tinha uma diretora, 2 professoras e uma coordenadora pedagógica. Aí elas falaram, faz alguma coisa para a educação. Era o que eu já estava querendo, e foi aí que saiu o primeiro livro. O primeiro livro que eu escrevi era um bate-papo com um amigo, que a gente sempre discutia sobre educação, as formas de ver a educação. Aí ele faleceu, fui lá e escrevi o livro. Aí, com a conclusão dessa segunda turma, eu falei, não. E eu escrevi as minhas experiências. Ou melhor, não escrevi as minhas experiências, escrevi as nossas conversas na educação, que é a escola sempre um bom negócio. No segundo livro, já foi com o olhar de uma coordenadora pedagógica, que fez a PNL, desenvolveu a área de coordenação dentro da escola com PNL, uma diretora, que é a Adriana, e a Helenice, a professora Helenice,
que era diretora, então o olhar dela como diretora com PNL e o meu olhar de sala de aula. O meu olhar de sala de aula era como professor. Então eu tinha o olhar de professor, diretor e coordenador pedagógico com programação neurolinguística como ferramenta de educação. E isso transformou no segundo livro de educação. Ah, interessante. Agora, fala um pouco aí sobre o segundo seminário de inteligência emocional. Olha. Ah, tá. Quando eu estava no... E aí vai completando esse projeto de educação dentro disso. O primeiro curso de practitioner realizado, que é o primeiro curso de formação em PNL em Guarulhos, foi feito através da ONG Olhar de Bia, do Rica. Ah, sei, ele teve aqui. Então, com a gente. O Rica esteve aqui com vocês, né? Ele foi que abriu as portas para o primeiro curso de PNL em Guarulhos. Aí eu fui para o CPP junto com o Márcio. Eu já tinha feito alguns eventos da área de PNL dentro do CPP. E, inclusive, o prêmio Boas Práticas surgiu dessa ideia de valorização do professor. E eu queria fazer alguma coisa na área de desenvolvimento humano, porque nós fazemos muito fora de Guarulhos. Quem faz cursos de desenvolvimento humano normalmente faz fora de Guarulhos. Eu acho isso dolorido, porque eu moro em Guarulhos. Guarulhos tem mais de 1.200.000 habitantes, então a gente tem tudo para fazer essas coisas aqui. E esse curso, esse seminário surgiu dessa ideia. Foi a gente trazer profissionais como a Sandra Morgado, o Rica Martins, que tem uma história de vida incrível. Ele contou aqui parte para vocês. Tem a Marisa, a Vivi Fernandes, a Vivi Macedo, Marisa Santos, eu, são todos especialistas dentro da área de desenvolvimento, e a gente está fazendo o segundo seminário agora no dia 10 de maio, num lugar bem distante daqui, na Biblioteca Municipal, no auditório da Biblioteca Municipal de Guarulhos, na rua João Gonçalves. Para quem quer saber, nós estamos gravando justamente em Guarulhos. No centro de Guarulhos. Exato. Ou seja, estamos praticamente a 300, 500 metros de onde vai ser o segundo seminário nacional de inteligência emocional em Guarulhos, dia 10 de maio. Pode estender o convite, então, a todos de Guarulhos. Pô, tranquilo. Só que lá o auditório tem vagas limitadas, né? E quem quiser fazer a inscrição é só entrar no meu Instagram, na descrição do Instagram tá lá. Perfeito. É só clicar e fazer a inscrição. Agora, o Carlos Antônio Barreto, o que você falaria para uma pessoa saber que precisa de ajuda? Isso é bem simples. Tem alguma coisa que te incomoda? Seja o que for, você faz algo e o resultado te incomoda? Ah, tem muito, né? Então significa que você precisa olhar para você. E é muito mais simples do que parece. Por exemplo, eu briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, discuti na escola, falei... Se te incomodou o resultado, significa que algo está errado. Porque tudo que acontece com você está baseado nos resultados que você tem. Não tem certo ou errado. Tem resultado. O resultado te incomoda, significa que você precisa de algum tipo de ajuda. E o teu corpo também me fala algumas coisas, né? Pessoas que vivem com dor direto na junta, nas costas, vivem tropeçando, é sinal de que tropeçar é sinal de tomada de decisão que está precisando ser feita com urgência. Dor nas costas é o peso que você está levando, que normalmente é problema dos outros. Problema de garganta, normalmente, é que você está engolindo muito sapo. Ou seja, sempre tem alguma situação psicossomática que esses problemas vão te dando e você não percebe. Você só percebe quando está agravado demais. Isso são sinais que você vai perceber. São sinais. Né? E dentro de um curso de formação, fica muito claro isso. É muito claro você ver... Meu, isso está te incomodando. E quando você começa a fazer os exercícios, você mesmo percebe que isso está te incomodando. E o start para isso, para você fazer, então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Dá um pulinho aí no segundo seminário de inteligência emocional, que você vai ouvir profissionais falando que o foco vai estar entre família e relacionamento interpessoal com os filhos. Lá a pessoa vai descobrir coisas que já aconteceu e está acontecendo com ele mesmo, né? Família, né? A pessoa fala assim, mas eu posso levar meu filho? Pode. É voltado para a família. Mas eu tenho menos de 16 anos, posso ir sozinho? Não. Você precisa ir com um acompanhante. Mais de 16, tudo bem. Certo. Menos de 16, vai com o pai, com a mãe, com o tio. Para se inscrever, você falou... Para se inscrever é só entrar no SIM para procurar o segundo seminário de assuntos internacionais ou no meu Instagram, que você vai ver lá. Certo. Logo de cara. Já vai ter lá. Perfeito. Agora, eu gostaria que você falasse aí quais suas ponderações finais aí. Faz um resumo aí.
Convidar você, convidar você para participar do 2º seminário de inteligência emocional aqui em Guarulhos. Se quer descobrir um pouco mais de desenvolvimento emocional, de aprender um pouco mais sobre isso, entra no meu Instagram, entra na minha página carlosbarreto.com.br, que lá vai ter cursos online, tem cursos gratuitos, que é o Start. Para professor tem um programa de gestão da qualidade emocional, que é um curso online. Ele está no Hotmart, mas se a sua escola quiser isso, entre em contato comigo que a gente disponibiliza um link que foi feito para o CPP. Se você quer fazer o curso de desenvolvimento humano, o básico, para entender o que é isso, entre em contato também, que a gente manda para você essa informação para você fazer online, para você descobrir o que é e o que pode ser feito. E perfeito. Obrigado a vocês, pela recepção, obrigado a vocês pela oportunidade e pelo espaço. Nós que agradecemos. Sim, prazer é todo nosso. Prazer todo nosso. E só repete para nós então, é carlosbarreto.com? carlosbarreto.com.br na internet ou cbarreto_treinamento no Instagram. Perfeito. E deixando também o meu telefone aqui, é 11 99465 9382. Arsênio Tardivo e você. Obrigado, Carlos. Obrigado, doutor Dalécio. Até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, até breve. Amém. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.